Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Capítulo 4 – O retorno do totemismo na infância. Parte 3. A experiência psicanalítica lança um único raio de luz nessa escuridão. Há muita semelhança entre a relação das crianças com os animais e a dos primitivos. A criança não mostra ainda nenhum traço da arrogância que leva o homem adulto civilizado a desenhar uma fronteira nítida entre a sua natureza e a dos outros animais. Sem hesitação, a criança vê o animal como seu igual. No franco reconhecimento de suas necessidades, sente-se talvez mais próxima do animal que da pessoa adulta, que provavelmente lhe parece um enigma. Nesse bom entendimento entre a criança e o animal, ocorre às vezes uma singular perturbação. A criança começa de repente a temer uma determinada espécie animal e evitar o contato ou a visão de todos os indivíduos daquela espécie. Produz-se o quadro clínico de uma zoofobia, uma das mais frequentes enfermidades psiconeuróticas dessa idade, e talvez a primeira delas. Geralmente, a fobia diz respeito a bichos pelos quais a criança demonstrou vivo interesse até então, nada tendo a ver com aquele indivíduo. Os animais passíveis de ser objeto de fobia não são numerosos nas condições de vida das cidades. São cavalos, cães, gatos, mais raramente pássaros e, com notável frequência, bichos pequenos como besouros e borboletas. Às vezes, animais que a criança conhece apenas de livros ilustrados e de fábulas que ouviu tornam-se objeto do medo absurdo e desmedido que aparece nessas fobias. São raras as ocasiões em que sabemos como se deu uma escolha insólita do animal que provoca o medo. Devo a Carl Abraham a comunicação de um caso em que a criança mesma explicou o medo de vespas pelo fato de as cores e listas do corpo da vespa lhe lembrarem o tigre, o qual se devia temer pelo que sabia. As zoofobias das crianças ainda não foram objeto de uma cuidadosa investigação psicanalítica, embora muito a mereçam. As dificuldades em analisar crianças de tão pouca idade são talvez o motivo desta omissão. Não se pode afirmar, então, que conhecemos o sentido geral dessa enfermidade, e sou de opinião que ele não se revelaria unívoco. Mas alguns casos dessas fobias, referentes a animais grandes, mostraram-se acessíveis à análise, e assim entregaram ao pesquisador seu segredo. Foi o mesmo em cada caso. Quando as crianças examinadas eram meninos, o medo concernia ao pai, no fundo tendo sido apenas deslocado para o animal. Todo aquele com experiência da psicanálise já viu desses casos e deles adquiriu a mesma impressão. No entanto, posso referir-me a poucas publicações detalhadas sobre o tema. É um acaso da bibliografia do qual não se deve inferir que só podemos basear nossas afirmações em observações isoladas. Mencionarei, por exemplo, um autor que se ocupou judiciosamente das neuroses infantis, o Dr. Yunf, de Odessa. Ele relata o caso de um garoto de 9 anos de idade que sofreu de uma fobia de cachorros quando tinha 4 anos. Abre aspas, ao ver um cão passar na rua, ele chorava e dizia gritando, não me pegue, cachorro, eu vou ser bonzinho. Por ser bonzinho, ele entendia não tocar mais violino ou masturbar-se. Fecha aspas. O mesmo autor explica que sua fobia de cachorros é, na verdade, o medo do pai deslocado para os cachorros, pois a singular declaração vou ser bonzinho, cachorro, isto é, não vai se masturbar, refere-se propriamente ao pai que proibiu a masturbação. E numa nota ele acrescenta o seguinte,
que combina com minha observação e ao mesmo tempo testemunha a frequência de tais experiências. Abre aspas. Creio que essas fobias de cavalos, cachorros, gatos, galinhas e outros animais domésticos são tão difundidas na infância quanto o pavor nocturnos e, na análise, quase sempre se mostram como um deslocamento do medo a um dos pais para os animais. Quanto à fobia de ratos, que é tão difundida, não posso afirmar que tem o mesmo mecanismo. Fecha aspas. No primeiro volume do Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas, publiquei a análise da fobia de um garoto de 5 anos, em 1909, que o pai do pequeno paciente havia colocado à minha disposição. Tratava-se de um medo de cavalos, em consequência do qual o menino se recusava a sair às ruas. Ele expressava o temor de que o cavalo entrasse no aposento e o mordesse. Verificou-se que este seria o castigo por seu desejo de que o cavalo caísse ou morresse. Depois que o medo do garoto ao pai foi afastado, assegurando-lhe repetidamente que não havia razão para isso, percebemos que ele estava às voltas com desejos que tinham por conteúdo a ausência, ou partida a morte, do pai. Ele enxergava no pai, como claramente dava para entender, um concorrente no favor da mãe, para a qual se dirigiam em vagos prenúncios os seus desejos sexuais nascentes. Achava-se, portanto, na típica postura do filho homem em relação aos pais, que denominamos complexo de Édipo, e na qual vemos o complexo nuclear das neuroses. O que aprendemos de novo na análise do pequeno Hans é o fato, valioso para o totemismo, de que em tais condições a criança desloca do pai para o animal uma parte de seus sentimentos. A análise mostra as vias de associação pelas quais se dá esse deslocamento, tanto as de conteúdo significativo como as casuais. Também permite perceber seus motivos. O ódio que vem da rivalidade pela mãe não é capaz de difundir-se sem entraves na psique do garoto. Tem de lutar com o afeto e a admiração que sempre existiram pela mesma pessoa. O menino se acha numa atitude emocional dúplice, ambivalente, perante o pai e procura alívio nesse conflito de ambivalência, deslocando seus sentimentos hostis e angustiados para um sucedâneo do pai. Mas o deslocamento não pode solucionar o conflito de modo a criar uma pura separação entre os sentimentos ternos e os hostis. O conflito prossegue no objeto do deslocamento. A ambivalência passa para este. É inegável que o pequeno Hans tem não apenas medo dos cavalos, mas também demonstra respeito e interesse por eles. Quando diminui seu medo, ele se identifica com o animal temido, dá pinotes como um cavalo e morde seu pai. Em outro estágio de dissolução da fobia, não se importa em identificar os pais como outros animais grandes. Pode-se dizer que nessas zoofobias das crianças reaparecem determinados traços do totemismo em forma negativa. Mas devemos a Sándor Ferenczi a ótima observação de um caso que não seria exagero designar como totemismo positivo numa criança. É verdade que no pequeno Arpad, o protagonista do relato de Ferenczi, os interesses totêmicos não surgem diretamente relacionados ao complexo de Édipo, mas com base no pressuposto narcísico deste, o medo da castração. Quem ler atentamente a história do pequeno Hans, porém, achará também nele evidência bastante de que o pai é admirado como possuidor do genital grande e temido como aquele que ameaça o seu genital. No complexo de Édipo e no complexo de castração, o pai desempenha o mesmo papel, o de temido adversário dos interesses sexuais infantis. A castração ou seu substituto, o enceguecimento, é o castigo com que ele ameaça. Quando o pequeno Arpad tinha 2 anos e meio,
Durante as férias de verão, ele tentou urinar num galinheiro e uma galinha bicou ou quase pegou seu membro. Um ano depois, de volta ao mesmo lugar, tornou-se ele próprio uma galinha. Interessou-se apenas pelo galinheiro e tudo o que ali se passava, e trocou a linguagem humana por cacarejos e cocoricós. Na época em que foi observado, tinha 5 anos, ele falava de novo, mas também nas conversas tratava exclusivamente de galinhas e de outras aves. Não brincava com nenhuma outra coisa e cantava apenas canções em que havia menção dessas aves. Sua atitude para com seu animal totêmico era bastante ambivalente, ódio e amor desmedidos. Sua brincadeira favorita era a matança de galinhas. Abre aspas, a matança das aves é para ele uma festa. É capaz de dançar por horas em torno dos corpos dos bichos, tomado de excitação. Fecha aspas. Mas em seguida beijava e alisava o animal abatido, limpava e acariciava as galinhas de brinquedo que ele próprio havia maltratado. Arpad cuidava ele mesmo para que o sentido de sua estranha atividade não permanecesse oculto. De vez em quando ele traduzia seus desejos da linguagem totêmica para a da vida cotidiana. Entre aspas, meu pai é o galo. Disse numa ocasião, abre aspas, agora sou pequeno, sou um pintinho. Quando eu ficar grande vou ser uma galinha. Quando crescer mais ainda, vou ser um galo. Fecha aspas. De outra quis comer um ensopado de mãe, por analogia com o ensopado de galinha. Era pródigo em ameaças de castração aos outros, tais como ele mesmo havia sofrido por masturbar-se. Segundo Ferenczi, não resta dúvida quanto à origem do interesse pela atividade no galinheiro, abre aspas, a frequente copulação de galos e galinhas, a postura dos ovos e o aparecimento dos pintos, fecha aspas, satisfaziam sua curiosidade sexual que se dirigia propriamente à vida familiar humana. Ele havia formado seus desejos objetais segundo o modelo da vida das galinhas, quando disse a uma vizinha certa vez, abre aspas, eu vou casar com a senhora, com sua irmã, minhas 3 primas e a cozinheira. Não, em vez da cozinheira, minha mãe. Fecha aspas. Mais adiante poderemos avaliar mais completamente essa observação. Por ora, apenas destacamos 2 traços como sendo valiosos pontos de contato com o totemismo: a completa identificação com o animal totêmico e a atitude emocional ambivalente em relação a ele. Por essas observações, nos sentimos autorizados a introduzir, na fórmula do totemismo, no caso do homem, o pai no lugar do animal totêmico. Percebemos então que com isso não damos um passo novo ou particularmente ousado. Os primitivos mesmos declaram isso e onde o sistema totêmico ainda se acha em vigor, designam o totem como seu ancestral e pai primevo. Nós apenas tomamos literalmente uma afirmação desses povos com a qual os etnólogos não sabiam exatamente o que fazer e que por isso relegaram a segundo plano. A psicanálise nos adverte, ao contrário, que enfatizemos precisamente esse ponto e a ele vinculemos a tentativa de explicação do totemismo. O primeiro resultado de nossa substituição é bastante notável. Se o animal totêmico é o pai, o teor dos 2 principais mandamentos do totemismo, os 2 preceitos que constituem seu núcleo, não matar o totem e não ter relações sexuais com uma mulher do totem, coincide com os dos 2 crimes de Édipo, que matou o pai e tomou a mãe por esposa, e com os 2 desejos primordiais da criança, desejos cuja repressão insuficiente ou cujo redespertar forma o núcleo de talvez todas as psiconeuroses. Se essa equiparação for mais que uma enganadora obra do acaso, ela deverá nos permitir lançar alguma luz sobre a gênese do totemismo em tempos imemoriais.
Em outras palavras, conseguiremos tornar verossímil que o sistema totêmico resultou das condições do complexo de Édipo, tal como a zoofobia do pequeno Hans e a perversão do pequeno Arpade envolvendo as galinhas. Para verificar essa possibilidade, vamos agora examinar uma peculiaridade do sistema totêmico, ou poderíamos dizer, da religião totêmica, que ainda não pôde ser considerada. Parte 4. Falecido em 1894, W. Robertson Smith foi físico, filólogo, exegeta da Bíblia e estudioso da Antiguidade, um homem de muitas facetas, de inteligência livre e penetrante. Ele expressou num livro publicado em 1889 sobre a religião dos semitas a conjectura de que uma cerimônia peculiar, a chamada refeição totêmica, desde o início era parte integrante do totemismo. Em apoio dessa tese, ele dispunha apenas da descrição de um único evento assim, oriunda do século V a.C., mas soube dotá-la de um alto grau de verossimilhança, mediante a análise dos sacrifícios entre os antigos semitas. Como o sacrifício pressupõe uma divindade, trata-se de inferir retrospectivamente de uma fase superior do rito religioso àquela mais baixa de todas, a do totemismo. Procurarei tirar do excelente livro de Robertson Smith as afirmações sobre origem e significado do ritual de sacrifício que são decisivas para nós, deixando de lado os pormenores frequentemente tão interessantes e de forma coerente, negligenciando os desenvolvimentos posteriores. Está fora de questão, num resumo como este, transmitir ao leitor a lucidez e a força comprobatória da exposição original. Robertson Smith informa que o sacrifício no altar foi o elemento essencial no ritual das religiões antigas. Tem o mesmo papel em todas as religiões, de modo que devemos relacionar sua origem a causas bastante gerais, que em toda parte atuavam da mesma forma. O sacrifício, o ato sagrado, Kat Elsh, por excelência, significava originalmente algo diverso do que outras épocas vieram a designar com o termo a oferenda à divindade para reconciliar-se com ela ou ganhar seu favor. Foi do sentido secundário de abnegação que derivou o uso profano da palavra. Tudo indica que, primeiramente, o sacrifício não foi senão um ato de sociabilidade, uma comunhão dos crentes com seu Deus. Comidas e bebidas eram dadas em sacrifício. As coisas de que o ser humano se alimentava, carne, cereais, frutos, vinho, óleo, ele as sacrificava também a seu Deus. Apenas quanto à carne do sacrifício havia restrições e exceções. O Deus alimentava-se dos animais de sacrifício juntamente com seus adoradores, enquanto os vegetais ficavam para ele apenas. Não há dúvida de que os animais são os sacrifícios mais antigos e que já foram os únicos. Os sacrifícios vegetais surgiram da oferenda dos primeiros frutos e correspondem a um tributo aos senhores do solo e da terra, mas o sacrifício animal é anterior à agricultura. Sabe-se, tomando por base vestígios da linguagem, que a parte do sacrifício destinada ao Deus era considerada inicialmente o seu verdadeiro alimento. Com a progressiva desmaterialização do ser divino, essa ideia tornou-se repugnante. Ela foi evitada, concedendo-se à divindade apenas a parte líquida da refeição. Mais tarde, o uso do fogo que dissolvia em fumos a carne sacrificada no altar permitiu uma preparação dos alimentos humanos que os fez mais apropriados ao ser divino. A substância da bebida do sacrifício era originalmente o sangue dos animais sacrificados. Depois o vinho foi o substituto do sangue. Os antigos o consideravam o sangue da videira, como ainda hoje nossos poetas o chamam.
Portanto, a mais antiga forma de sacrifício, mais velha que o uso do fogo e o conhecimento da agricultura, foi o sacrifício animal, em que o Deus e seus adoradores desfrutavam juntos a carne e o sangue. Era essencial que cada um dos participantes tivessem a sua parte da refeição. Tal sacrifício era uma cerimônia pública, a festa de todo um clã. A religião era assunto de todos, o dever religioso era parte da obrigação social. Sacrifício e festividade coincidem em todos os povos. Cada sacrifício traz consigo uma festa, e nenhuma festa pode ser realizada sem sacrifício. A festa do sacrifício era uma oportunidade de elevar-se alegremente acima dos próprios interesses, de enfatizar os laços mútuos e com a divindade. A força ética da refeição sacrificial pública baseava-se em antiquíssimas concepções sobre o significado de comer e beber em companhia de outrem. Comer e beber com alguém era, ao mesmo tempo, um símbolo e um robustecimento do vínculo social e da adoção de obrigações recíprocas. A refeição sacrificial exprimia diretamente o fato de que o Deus e os adoradores são comensais, mas isso envolvia todas as suas outras relações. Costumes ainda em vigor entre os árabes do deserto mostram que aquilo que une não é o fator religioso, mas o próprio ato de comer. Quem divide mesmo um pequeno bocado com um beduíno ou bebe apenas um gole do seu leite, não precisa mais temê-lo como inimigo, podendo estar certo de sua proteção e sua ajuda. Mas não eternamente, a rigor, apenas enquanto a matéria ingerida conjuntamente permanece em seu corpo. Desse modo realista, o laço da união é comprometido. Ele necessita de repetição para ser forte e duradouro. Mas por que se atribui tal força vinculadora ao ato de comer e beber juntamente com outros? Nas sociedades mais primitivas, há apenas um vínculo que une incondicionalmente e sem exceção, o da comunidade de clã, kinship. Os membros dessa comunidade respondem solidariamente uns pelos outros. Um kin é um grupo de pessoas cujas vidas se acham tão ligadas que podem ser vistas como partes de uma vida conjunta. Havendo o homicídio de alguém do kin, não se diz o sangue desse ou daquele foi derramado, e sim o nosso sangue foi derramado. Em hebraico, a expressão com que se reconhece o parentesco de clã é tu és meu osso e minha carne. Kinship significa, portanto, participar da substância comum. Então é natural que ela não se baseie apenas no fato de que a pessoa é parte da substância de sua mãe, da qual nasceu e com cujo leite foi alimentada, mas de que também a alimentação que a pessoa ingere mais tarde e com a qual renova seu corpo pode obter e reforçar a kinship. Se um homem partilhava a refeição com seu Deus, isso expressava a convicção de que eram da mesma matéria, e aquele visto como estrangeiro não era convidado a partilhar uma refeição. Portanto, originalmente a refeição sacrificial era um banquete de parentes do mesmo clã, conforme a lei de que apenas parentes do mesmo clã comiam juntos. Em nossa sociedade, a refeição une os membros da família, mas a refeição sacrificial nada tem a ver com a família. A kinship é mais velha do que a vida familiar. As famílias mais antigas de que temos conhecimento compreendem pessoas de diferentes associações de parentesco. Os homens desposam mulheres de outros clãs. As crianças herdam o clã da mãe. Não há parentesco de clã entre o homem e demais membros da família. Numa família dessas não há refeição comum. Ainda hoje os selvagens comem isoladamente e as proibições alimentares religiosas do totemismo lhes tornam impossível comer com suas mulheres e filhos. Voltemo-nos agora para o animal sacrificial.
Como vimos, não havia reunião do clã sem sacrifício animal, mas também, o que agora é importante, não se abatia o animal fora dessas ocasiões solenes. Não havia problema em alimentar-se de frutos de caça selvagem e do leite dos animais domésticos, mas escrúpulos religiosos impediam que se matasse um animal doméstico para o consumo pessoal. Não há a menor dúvida, diz Robertson Smith, de que todo sacrifício foi originalmente uma cerimônia do clã e que a morte de uma vítima era uma daquelas ações proibidas para o indivíduo e justificadas apenas quando todo o clã assumia a responsabilidade. Entre os primitivos há apenas um tipo de ações a que se aplica essa descrição, aquelas que atingem a santidade do sangue do clã. Uma vida que nenhum indivíduo tem permissão de tirar, que pode ser sacrificada apenas com o consentimento e a participação de todos os membros do clã, acha-se no mesmo plano que a vida desses próprios membros. A regra de que todo conviva da refeição sacrificial deve provar da carne da vítima tem o mesmo significado que o preceito de que a execução de um membro culpado do clã deve ser empreendida pelo clã inteiro. Em outras palavras, o animal do sacrifício era tratado como um membro do clã. A comunidade que sacrifica, o seu Deus e o animal do sacrifício eram do mesmo sangue, membros de um único clã. Com base numa rica evidência, Robertson Smith identifica o animal do sacrifício com um animal totêmico. Havia duas espécies de sacrifícios na antiguidade tardia: a dos animais domésticos, que ordinariamente eram também comidos, e sacrifícios extraordinários de animais que eram proibidos por serem impuros. Uma investigação mais detida mostra que esses animais impuros eram animais sagrados, que eram oferecidos em sacrifício aos deuses para os quais eram sagrados, que originalmente eles eram identificados com seus próprios deuses e que os crentes enfatizavam de algum modo no sacrifício seu parentesco sanguíneo com o animal e o deus. Em épocas ainda anteriores, não há essa distinção entre sacrifícios habituais e místicos. Todos os animais são originalmente sagrados. Sua carne é proibida e pode ser provada apenas em ocasiões solenes, com a participação de todo o clã. Matar o animal equivale a derramar sangue do clã e tem de ocorrer sob as mesmas cautelas e garantias contra recriminações. Em toda parte, a domesticação de animais e o surgimento da pecuária parecem ter dado fim ao totemismo puro e rigoroso dos primórdios. Mas o que permaneceu de sagrado nos animais domésticos, na religião pastoral de então, é suficientemente claro para percebermos o seu original caráter totêmico. Ainda na era clássica tardia, em vários lugares, o ritual prescrevia que o sacrificante fugisse após a realização do sacrifício, como que para escapar a uma punição. Na Grécia, a noção de que matar um boi era de fato um crime deve ter predominado em certo tempo. Na festa ateniense das bufônias, o assassinato do boi, era instaurado um processo formal depois do sacrifício, no qual todos os envolvidos eram interrogados. Concordava-se, por fim, em que a culpa do assassinato cabia apenas à faca, que então era lançada ao mar. Apesar do temor que protege a vida do animal sagrado como membro do clã, de vez em quando se torna uma necessidade matar um animal daquele numa solene comunhão e dividir sua carne e seu sangue entre os que fazem parte do clã. O motivo que impõe esse ato revela o sentido mais profundo do sacrifício. Vimos que em épocas posteriores toda a refeição em comum, a participação na mesma substância que entra no corpo, produz um vínculo sagrado entre os comensais.
Em épocas mais antigas, esse significado parece caber apenas à participação na substância de uma vítima sagrada. O mistério sagrado da morte sacrificial se justifica pela consideração de que apenas dessa maneira pode ser criado o vínculo sagrado que une os participantes entre si e com seu Deus. Esse vínculo não é outra coisa senão a vida do animal sacrificial, que habita em sua carne e seu sangue e que é transmitida a todos os participantes através da refeição sacrificial. Uma tal noção se acha na base de todos os pactos de sangue com que ainda em épocas recentes os homens se empenharam uns com os outros. A concepção inteiramente realista da comunidade de sangue como identidade de substância permite compreender a necessidade de renová-la periodicamente pelo processo físico da refeição sacrificial. Interrompemos aqui a comunicação da linha de argumentos de Robertson Smith para resumir seu âmago nos termos mais sucintos. Quando surgiu a ideia de propriedade privada, o sacrifício foi entendido como um presente da divindade, como transferência de propriedade do homem para o Deus. Mas essa interpretação deixou sem esclarecimento as peculiaridades todas do ritual do sacrifício. Nas épocas mais antigas, o próprio animal sacrificial era sagrado e sua vida era intocável. Podia ser tirada apenas com a participação e responsabilidade de todo o clã e na presença do Deus, para fornecer a substância sagrada cujo consumo garantia aos membros do clã a identidade essencial de uns com os outros e com a divindade. O sacrifício era um sacramento. O próprio animal sacrificial era um membro do clã. Ele era, de fato, o velho animal totêmico, o próprio Deus primitivo, cuja morte e absorção permitia aos membros do clã reavivar e garantir sua semelhança com ele. Dessa análise do sacrifício, Robertson Smith tirou a conclusão de que a matança e devoração periódica do totem, em épocas anteriores à adoração de divindades antropomórficas, teria sido um importante elemento na religião totêmica. A cerimônia desta refeição totêmica, segundo ele, acha-se conservada na descrição de um sacrifício de época posterior. São Nilo relata um sacrifício que os beduínos do deserto do Sinai costumavam fazer no final do século IV d.C. A vítima, um camelo, abre aspas, amarrada sobre um rude altar de pedras amontoadas, e o líder do grupo, após conduzir os adoradores por 3 vezes ao redor do altar, numa procissão solene acompanhada de cantos, inflige o primeiro golpe e apressadamente bebe o sangue que jorra. Em seguida, todo o bando cai sobre a vítima com suas espadas, cortando pedaços da carne trêmula e devorando-os crus com tamanha rapidez, que no breve intervalo entre o surgimento da estrela matutina, para a qual era feito o sacrifício, que marcou o início do serviço e o desaparecimento de seus raios ante o sol nascente, todo o camelo, corpo, ossos, pele, sangue e vísceras era completamente devorado. Fecha aspas. Tudo indica que esse ritual bárbaro, que evidencia grande antiguidade, não era algo isolado, mas a forma original comum do sacrifício totêmico, que depois conheceu as mais diversas atenuações. Muitos autores recusaram-se a dar valor à concepção do banquete totêmico, porque não podia ser corroborada pela observação direta no estágio do totemismo. O próprio Robertson Smith indicou exemplos em que o significado sacramental do sacrifício parece estar fora de dúvida, como os sacrifícios humanos dos astecas e outros que lembram as circunstâncias da refeição totêmica, como os sacrifícios de ursos feitos pelo clã Urso dos Oatahuacs,
Otawas, na América, e as festas do urso dos Ainos no Japão. Fraser informou detalhadamente sobre esses e outros casos semelhantes nas 2 últimas partes publicadas de sua grande obra. Uma tribo indígena na Califórnia, que vendera uma grande ave de rapina, o buzardo, mata-a cerimoniosamente uma vez por ano, depois guarda luto por ela e conserva sua pele com as penas. Os índios Zunis do Novo México procedem da mesma forma com sua tartaruga sagrada. Nas cerimônias Inti-Shilma das tribos da Austrália Central, observou-se uma peculiaridade que concorda muito bem com as pressuposições de Robertson Smith. Todo clã que pratica a magia para favorecer a multiplicação de seu totem, do qual, no entanto, não pode ele próprio comer, é obrigado a provar dele durante a cerimônia, antes que se torne acessível aos outros clãs. O melhor exemplo de fruição sacramental do totem, normalmente proibido, se acha, de acordo com Fraser, entre os Binis da África Ocidental e está ligado às cerimônias fúnebres dessas tribos. De nossa parte, acompanhamos Robertson Smith na suposição de que a morte sacramental e devoração comum do animal totêmico, normalmente proibido, foi um traço significativo da religião totêmica. Parte 5. Imaginemos agora a cena de uma tal refeição totêmica, dotando-a de alguns traços prováveis que até aqui não podemos considerar. Numa ocasião solene, o clã mata cruelmente seu animal totêmico e o devora cru, carne, sangue e ossos. Os membros do clã estão vestidos à semelhança do totem, imitam-no em sons e movimentos, como se quisessem enfatizar sua identidade e a dele. Há a consciência de realizar uma ação que é proibida a cada um, que apenas pela participação de todos pode se justificar, e nenhum deles pode se excluir do assassinato e da refeição. Após o ato, o animal morto é chorado e lamentado. O lamento pelo morto é obrigatório, imposto pelo temor de uma represália, e sua principal intenção, como Robertson Smith observou numa ocasião análoga, é livrar-se da responsabilidade pela morte. Mas após esse luto vem a alegria festiva, o desencadeamento de todos os instintos e a licença de todas as gratificações. Sem dificuldade, vislumbramos aí a natureza da festa. Uma festa é um excesso permitido, ou melhor, exigido, a solene ruptura de uma proibição. Os homens não cometem as extravagâncias por se acharem alegres devido a algum preceito. O excesso, isto sim, está na essência da festa, e a disposição festiva é gerada pela liberação do que normalmente é proibido. E quanto ao prelúdio a essa alegria festiva, o luto pela morte do animal totêmico? Se as pessoas se alegram pelo assassínio do totem, que normalmente lhes é vedado, por que também guardam luto por ele? Vimos que os membros do clã se sacralizam mediante o consumo do totem, reforçam a identificação com ele e entre si. O fato de terem absorvido a vida sagrada, da qual a substância do totem é portadora, poderia explicar o ânimo festivo e tudo o que dele se segue. A psicanálise nos revelou que o animal totêmico é de fato o sucedâneo do pai, e com isso harmoniza-se a contradição de que normalmente é proibido matá-lo, mas o assassínio torna-se ocasião de festa, de que o animal é morto e, no entanto, pranteado. A postura afetiva ambivalente, que ainda hoje caracteriza o complexo paterno em nossas crianças e frequentemente prossegue na vida adulta, se estenderia também ao sucedâneo do pai, o animal totêmico. Se agora juntamos a concepção psicanalítica do totem com o fato do banquete totêmico e a hipótese darwiniana sobre o estado primevo da sociedade humana,
há a possibilidade de uma compreensão mais profunda, há a perspectiva de uma hipótese que talvez pareça fantástica, mas que oferece a vantagem de produzir uma insuspeitada unidade com séries de fenômenos até então separados. Naturalmente, não há lugar na horda primeva de Darwin para o início do totemismo. Um pai violento e ciumento, que reserva todas as fêmeas para si e expulsa os filhos quando crescem, eis o que ali se acha. Esse estado primevo da sociedade não foi observado em nenhuma parte. O que vemos como organização primitiva, que ainda hoje vigora em determinadas tribos, são os bandos de machos, compostos de membros com direitos iguais e sujeitos às restrições do sistema totêmico, inclusive a herança por linha materna. É possível que uma tenha se desenvolvido da outra? E de que forma, então? Recorrendo à cerimônia da refeição totêmica, podemos dar uma resposta. Certo dia, os irmãos expulsos se juntaram, abateram e devoraram o pai, assim terminando com a horda primeva. Unidos, ousaram fazer o que não seria possível individualmente. Talvez um avanço cultural, o manejo de uma nova arma, tenha lhes dado um sentimento de superioridade. O fato de haverem também devorado o morto não surpreende, tratando-se de canibais. Sem dúvida, o violento pai primevo era o modelo temido e invejado de cada um dos irmãos. No ato de devorá-lo, eles realizavam a identificação com ele e cada um apropriava-se de parte de sua força. A refeição totêmica, talvez a primeira festa da humanidade, seria a repetição e a celebração desse ato memorável e criminoso, com o qual teve início tanta coisa: as organizações sociais, as restrições morais, a religião. Para achar verossímeis estas consequências, fazendo abstração de suas premissas, basta supor que o bando de irmãos rebeldes era dominado, em relação ao pai, pelos mesmos sentimentos contraditórios que podemos discernir no conteúdo do complexo paterno de nossas crianças e nossos neuróticos. Eles odiavam o pai, que constituía forte obstáculo à sua necessidade de poder e suas reivindicações sexuais, mas também o amavam e o admiravam. Depois que o eliminaram, satisfizeram seu ódio e concretizaram o desejo de identificação com ele. Os impulsos afetuosos até então subjugados tinham de impor-se. Isso ocorreu em forma de arrependimento. Surgiu uma consciência de culpa, que aí equivale ao arrependimento sentido em comum. O morto tornou-se mais forte do que havia sido o vivo. Tudo como ainda hoje vemos nos destinos humanos. Aquilo que antes ele impedira com sua existência, eles proibiram então a si mesmos, na situação psíquica da obediência a posteriori, tão conhecida nas psicanálises. Eles revogaram seu ato, declarando ser proibido o assassínio do substituto do pai, o totem, e renunciaram à consequência dele, privando-se das mulheres então liberadas. Assim criaram, a partir da consciência de culpa do filho, os dois tabus fundamentais do totemismo, que justamente por isso tinham de concordar com os dois desejos reprimidos do complexo de Édipo. Quem os infringia tornava-se culpado dos dois crimes que inquietavam a sociedade primitiva. Os dois tabus do totemismo, com que tem início a moralidade, não são de mesmo valor psicológico. Apenas aquele que poupa o animal totêmico, baseia-se inteiramente em razões afetivas. O pai fora eliminado, não havia como remediar isso. Mas o outro, a proibição do incesto, tinha uma sólida fundamentação prática. A necessidade sexual não une os homens, ela os divide. Os irmãos haviam se aliado para vencer o pai, mas eram rivais uns dos outros no tocante às mulheres.
cada um desejaria, como o pai, tê-las todas para si. E na luta de todos contra todos, a nova organização sucumbiria. Nenhum era tão mais forte que os outros, de modo a poder assumir o papel do pai. Assim, os irmãos não tiveram alternativa, querendo viver juntos, senão, talvez após superarem graves incidentes, instituir a proibição do incesto, com que renunciavam simultaneamente às mulheres que desejavam, pelas quais haviam, antes de tudo, eliminado o pai. Assim salvaram a organização, que os havia fortalecido e que pode ter se baseado nos sentimentos e atividades homossexuais que teriam surgido entre eles no tempo da expulsão. Talvez tenha sido também esta a situação que compôs o germe das instituições do direito materno, percebidas por Bachofen, até ser ele substituído pela ordenação patriarcal da sociedade. Já o outro tabu, que protege a vida do animal totêmico, liga-se à reivindicação do totemismo, de ser considerado o primeiro ensaio de uma religião. Se à sensibilidade dos filhos o animal pareceu o substituto óbvio e natural do pai, o tratamento que se viram obrigados a lhe dispensar exprimia mais que a necessidade de exteriorizar seu arrependimento. Com o sucedâneo do pai, pôde-se fazer a tentativa de mitigar o vivo sentimento de culpa, de obter uma espécie de reconciliação com o pai. O sistema totêmico foi, digamos, um contrato com o pai, em que este concedia tudo o que a fantasia da criança podia dele esperar: proteção, cuidado, indulgência, em troca do compromisso de honrar sua vida, ou seja, não repetir contra ele o ato que havia destruído o pai real. Havia também uma tentativa de justificação no totemismo. Se o pai nos tivesse tratado como o totem, nós jamais teríamos caído na tentação de matá-lo. Desse modo, o totemismo contribuiu para atenuar as coisas e fazer esquecer o acontecimento ao qual devia sua gênese. Nisso, criaram-se características que foram determinantes para a natureza da religião. A religião totêmica desenvolveu-se a partir da consciência de culpa dos filhos, como tentativa de acalmar esse sentimento e de apaziguar o pai ofendido mediante a obediência a posteriori. Todas as religiões subsequentes mostram-se como tentativas de solução do mesmo problema, que variam conforme o estágio cultural em que são empreendidas e os caminhos que tomam, mas são todas reações, partilhando uma só meta, ao mesmo grande evento com que teve início a cultura e que desde então não permitiu que a humanidade sossegasse. Um outro traço que a religião conserva fielmente já aparecia então no totemismo. A tensão da ambivalência era grande demais para ser contrabalançada por algum dispositivo, ou as condições psicológicas não são favoráveis à resolução desses opostos afetivos. Nota-se, de toda maneira, que a ambivalência intrínseca ao complexo paterno continua também no totemismo e nas religiões em geral. A religião do totem não apenas compreende as manifestações de arrependimento e as tentativas de conciliação, mas serve também à lembrança do triunfo sobre o pai. A satisfação por esse triunfo leva a instituir a festa de recordação, que é a refeição totêmica, na qual as restrições da obediência a posteriori são deixadas de lado e torna obrigação repetir novamente o crime do parricídio no sacrifício do animal totêmico, sempre que a colheita daquele ato, a apropriação dos atributos do pai, ameaça desaparecer graças a variáveis influências da vida. Não nos surpreende constatar que também o elemento de revolta do filho reaparece em formações religiosas posteriores,
muitas vezes nos mais curiosos disfarces e rodeios. Se até aqui acompanhamos, na religião e no preceito moral, que ainda não se acham claramente separados no totemismo, as consequências da corrente afetuosa em relação ao Pai, transformada em arrependimento, não ignoramos que a vitória está essencialmente com as tendências que impeliram ao parricídio. Os sentimentos sociais de fraternidade em que se baseia a grande subversão passam a manter por longos períodos uma enorme influência sobre o desenvolvimento da sociedade. Manifestam-se na sacralização do sangue comum, na ênfase na solidariedade de todas as vidas do mesmo clã, assegurando a vida uns aos outros. Os irmãos afirmam que nenhum deles pode ser tratado por outro como o Pai foi tratado por todos em conjunto. Eles excluem uma repetição do destino do Pai. A proibição de matar o totem, de fundamento religioso, junta-se à proibição de matar um irmão, de fundamento social. Ainda passará muito tempo até que o mandamento deixe de ser limitado aos membros do clã e adote a simples forma que diz: não matarás. Inicialmente, a horda paterna é substituída pelo clã fraterno, garantido pelo laço de sangue. A sociedade repousa então na culpa comum pelo crime cometido, a religião na consciência de culpa e no arrependimento por ele, e a moralidade, em parte nas exigências dessa sociedade e em parte nas penitências requeridas pela consciência de culpa. Contrariando as novas concepções do sistema totêmico e apoiando-se nas antigas, a psicanálise nos leva a defender uma íntima relação e uma origem simultânea para o totemismo e a exogamia. A seguir, áudios do próximo capítulo.